Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludog Notícias. Hoje, terça-feira, 15 de novembro de 2022, feriado nacional, e nós estamos aqui. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha trazendo aí as principais notícias do dia. Já quero pedir para você dar o like aí no vídeo. É o joinha que tem aí logo abaixo do vídeo. Você clica nele. Clicando no joinha, você ajuda muito o canal. O YouTube entende que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante e assim pode mostrar para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ao se inscrever, tem o sininho ali também. Quando você clicar no sininho, ativa a opção todas. Aí, todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal, você já vai tê-lo em primeira mão. E você pode também compartilhar esse vídeo. Assim você nos ajuda para que mais pessoas vejam este conteúdo, né? E o canal vai assim crescendo na plataforma. Quanto mais pessoas veem o vídeo, o YouTube também vai mostrando para mais pessoas. Então, precisamos da sua ajuda. Posso contar com você? Laguna Carapã conta com a vidraçaria Triângulo. Na vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Na vidraçaria Triângulo você faz um excelente negócio. A vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã. E atende Laguna e toda a região. Os telefones da vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. Um navio à deriva bateu na ponte Rio-Niterói ontem no finalzinho da tarde. Por algumas horas, a ponte foi interditada e provocou um engarrafamento enorme na cidade do Rio de Janeiro e também na saída de Niterói. Você imagina um navio batendo em uma ponte como a ponte Rio-Niterói. São 4 pistas para ir e 4 para voltar, né? Então é uma ponte bem larga. E um navio que estava na Baía de Guanabara, segundo informações passadas pelas autoridades do Rio de Janeiro, o navio estava encostado já há 6 anos. O navio é um navio cargueiro e uma reportagem feita pela equipe do G1 passou em frente ao navio logo depois da batida e constataram ferrugem em várias áreas do navio, revelando ali o tempo em que o navio está abandonado. Há pelo menos 6 anos ele estava encostado, atracado na Baía de Guanabara. As informações também trazem de que provavelmente o vento forte acabou rompendo a corda ou corrente, não sei, que segurava o navio e ele acabou sendo levado pela força do vento. O que bateu na ponte Rio-Niterói foi uma torre que tem na parte de cima do navio e provocou ali alguns danos na ponte. O navio, depois da batida, um tempo depois, ele foi arrastado para um outro local. A ponte, interditada para averiguações, a equipe então verificou e liberou uma das vias, a via Niterói, Rio de Janeiro. A via que sai do Rio de Janeiro para Niterói, duas pistas estão interditadas ainda. 2 pistas já puderam ser liberadas, segundo as autoridades do Rio de Janeiro,
os pilares da ponte não sofreram danos com a batida, mas duas pistas ali tiveram que continuar interditadas para reparos, provavelmente no lugar onde aconteceu a pancada. Bom, o motorista ontem filmou esse momento em que o navio batia na ponte. Mas um detalhe é que ele estava passando por cima da ponte. Você já imaginou? Você está dirigindo em cima de uma ponte e de repente você sente aquele impacto. Bum! Já imaginou? Qual é a reação de uma pessoa numa situação dessa? Pensa aí, se coloca no lugar dessa pessoa e deixa nos comentários aí o que você faria se você estivesse dirigindo em cima de uma ponte e de repente escutasse a batida, né? E com certeza deve ter tremido tudo, né? E aí você olhasse para um lado e percebesse que um enorme navio acaba de bater na ponte em que você está passando. Que situação, né? A ponte Rio-Niterói não liga só o Rio de Janeiro à cidade de Niterói, mas sim a várias outras cidades pós-Niterói. Então o fluxo de carro ali é imenso. Nesse início de feriado, início de final de semana, né? Muitas pessoas têm aí o feriado prolongado e no sábado ou até no início do domingo deixaram a cidade do Rio de Janeiro e partiram para essas cidades como Niterói e outras cidades ali em volta. Passaram pela ponte. Bom, ao que tudo indica, hoje à tarde, nesta terça-feira, e amanhã, quarta-feira de manhã, e até durante a noite, o fluxo de carros de volta de Niterói para o Rio de Janeiro será muito grande. Todas aquelas pessoas que deixaram o Rio para curtir o feriadão têm que voltar para casa. A preocupação das autoridades cariocas é justamente nesses momentos, né, em que o fluxo vai aumentar muito. Mas, de volta para o Rio de Janeiro, só tem duas pistas que estão livres. Né? Duas pistas estão interditadas. Então, o fluxo só vai acontecer em duas das pistas. E a preocupação é que o engarrafamento seja imenso. Então, para você que conhece alguém que vai passar na Ponte Rio-Niterói hoje à tarde, ou hoje à noite, ou amanhã de manhã, já avisa essas pessoas para tomarem um certo cuidado e o importante é não ter pressa. Bom, pessoal, esse acidente que aconteceu lá na Ponte Rio-Niterói, segundo informações que eu recebi aqui, ele poderia ser evitado pelas autoridades. Esse navio, por exemplo, assim como vários outros navios, estão abandonados na Baía de Guanabara há muito tempo. Esse navio cargueiro, por exemplo, que bateu na ponte, ele estava abandonado há 6 anos. Então lá formou um cemitério de embarcações. Vários grupos de imprensa, sites, publicaram há cerca de 2 anos a situação desse cemitério de embarcações e os riscos que isso poderia oferecer futuramente para a população. Segundo publicações feitas agora pelo G1, pela CNN, pela UOL, mesmo depois da imprensa ter mostrado tais riscos, nada foi feito. E agora o navio, um dos navios, bateu na ponte Rio-Niterói.
Graças que não derrubou a ponte, não matou ninguém, né? Mas era um risco. Então, autoridades fizeram vista grossa para essa situação. Agora, rebocaram o navio para um outro local. Por que isso não foi feito antes? Né? Então, já há 2 anos, esses riscos vêm sendo denunciados para que as autoridades tomassem providência. Mas, infelizmente, nada foi feito. Casos de Covid. Segundo a infectologista Luana Araújo, os aumentos, né, de casos de Covid no Brasil é preocupante. Não temos, claro, a mesma situação de algum tempo atrás, quando não se tinha, por exemplo, a vacina e as pessoas, maioria que contraía a doença, morria, né? Maioria não, mas uma parte, né? Segundo a infectologista Luana Araújo, que deu uma entrevista ontem na Globo News, ela disse que as pessoas, o povo, consegue perceber o aumento de casos antes mesmo do Estado divulgar os dados ou fazer algo para levar ao conhecimento da população. Ela criticou também a diferença entre os estados de reconhecer e de conscientizar a população com relação ao aumento de casos de Covid que vem acontecendo. Defendeu também que é preciso o retorno do uso de máscaras e que a vacinação é indispensável, que a população deixou de lado, né? Ou melhor, que a população foi deixada de lado pelo governo e que não estão se preocupando, por exemplo, com a vacinação como devia ser feita. Muitos não têm o ciclo vacinal completo ou vacinou-se e demora muito tempo para receber, por exemplo, a dose de reforço, e aí a imunização do corpo ela acaba ficando bem menor. Então, que é preciso fazer nos prazos certos, conforme manda o Ministério da Saúde. Então, esse é um alerta, né, para os aumentos de casos de Covid-19 em todo o Brasil. Luana Araújo também disse que nós brasileiros já deveríamos ter aprendido com a Covid, porque não considerar possível aumento de casos ou deixar a população sem ser informada disso já aconteceu em outros países, por exemplo, da Europa. E isso deveria ter servido de lição para os brasileiros. Mas, segundo ela, nós não aprendemos. Bom, há pouco eu falei aqui sobre o pequeno incidente que aconteceu na ponte Rio-Niterói e que a ponte estava parcialmente interditada, né? Agora me chegou a notícia de que a ponte já foi toda liberada. Então, para quem vai sentido Rio de Janeiro, também já está as 4 vias, as 4 pistas, né, liberadas. Segundo as empresas que fizeram a vistoria na ponte, a estrutura da ponte não foi danificada. Teve ali avarias na parte lateral e em alguns pontos dela, mas é mais
é mais estrago na estrutura do reboco da ponte, né? Mas não prejudicou a estrutura. Então a ponte está firme, tranquila. Então foi liberado agora. Estou gravando aqui exatamente às 10h17 da manhã, tá? Então a ponte há poucos minutos foi liberada. Então as 4 vias Rio-Niterói e as 4 vias Niterói-Rio. Morreu em São Paulo o ex-governador do estado, Luiz Antônio Fleury Filho. Ele morreu aos 73 anos. As causas da morte não foram divulgadas. A morte do ex-governador foi divulgada pelo MDB, partido em que Luiz Fleury era filiado. O presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, informou nas redes sociais oficiais do MDB, o falecimento do ex-governador, que foi governador de São Paulo de 1991 a 1994. Ainda segundo a nota, ele foi professor, ele foi deputado federal e também foi promotor. O ex-governador era filiado no MDB e fazia parte da executiva estadual do partido. O MDB lamenta a morte. O encontro do G20 acontece na Indonésia, em Bali. Hoje foi a vez do presidente da Ucrânia falar. Por videoconferência, o presidente da Ucrânia disse que essa é a hora de acabar com a guerra na Ucrânia e tentar um acordo de paz com Vladimir Putin e a Rússia. Segundo Volodymyr Zelensky, a retirada dos soldados da região de Kherson é uma demonstração que é hora de acabar com a guerra. Mas ele pede a retirada das tropas russas da Ucrânia e um acordo de paz que inclua a libertação de prisioneiros. Zelensky falou a presidentes dos países mais ricos do mundo que compõem o G20. Neste mesmo encontro, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrovsky, é quem representa a Rússia no G20. Sergei Lavrovsky, em uma coletiva de imprensa, disse aos repórteres que as condições da Ucrânia para um possível acordo de paz, elas são fora da realidade e por isso é quase impossível um acordo de paz. Lavrovsky diz isso em um tempo em que os líderes dos países mais ricos do mundo que compõem o G20 pressionam, inclusive ali no encontro, né, para que a Rússia cesse os ataques, retire suas tropas e faça um acordo de paz. Vamos ver se até o final do encontro do G20 é possível tirar dali algum acordo nesse sentido. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou no Egito nesta madrugada de terça-feira para a COP27. A informação foi confirmada ontem à noite pela equipe do Partido dos Trabalhadores. Por volta das 8h10 da noite, horário de Brasília, o presidente eleito, Lula, desembarcou no Egito, já madrugada por lá, né? Ele desembarcou e participará nesta terça, quarta, quinta, né? Provavelmente só voltará para o Brasil no final de semana.
Lula terá vários compromissos lá na COP27, como, por exemplo, um pronunciamento que fará na conferência, também encontro com governadores que compõem o consórcio Nordeste. Também terá algumas reuniões bilaterais. Então, o presidente eleito provavelmente só volta para o Brasil no final de semana. Mas agora eu quero falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Está procurando um bom preço, bom atendimento? Venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais e importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindoti-Porã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Enquanto isso, aqui no Brasil, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o coordenador de transição disseram ontem que cobraram do presidente do governo Bolsonaro a divulgação dos dados do desmatamento da Amazônia. Segundo eles, esses dados já existem. Eles enviaram um requerimento ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Nesse requerimento, eles pedem informações do PRODES Amazônia e do PRODES Cerrado. Ainda, segundo o vice-presidente eleito, esses dados eles existem. No ano passado, o relatório já estava pronto, antes da COP26. Mas os dados só foram divulgados pelo presidente Bolsonaro semanas depois do evento. Bom, enquanto todas essas coisas vão acontecendo, as negociações também continuam. Trata-se da PEC da transição, o PT chama de PEC do Bolsa Família. Para o senador Marcelo Castro, ele é relator do orçamento de 2023, ele acredita que esse dinheiro que dá segurança alimentar para as pessoas não pode ser algo transitório. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, divulgou uma nota dizendo que ele concorda sim com a aprovação da PEC, mas que ela fosse uma PEC transitória. Então, somente fosse liberada essa verba para os R$ 600 no Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, seja lá como queira chamar, só para 2023. Já para o relator do orçamento, medidas que são para o combate da fome tem que ser contínua, não pode ser temporária, porque a fome não espera e tem pressa. Alguns partidos vêm negociando a aprovação dessa PEC com a cúpula do presidente eleito. Então, a principal discussão é com relação aos R$ 200 adicionais no Auxílio Brasil, para que ele se torne um auxílio, né, o Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 para cada criança com menos de 6 anos, para as famílias contempladas neste benefício. Então, 105 bilhões seria o orçamento para R$ 400 de Auxílio Brasil. Com mais R$ 200 e mais os R$ 150 para cada criança até 6 anos, essa importância teria um acréscimo de mais 70 bilhões. Então são 170 bilhões que precisariam ser tirados do teto de gasto, né? E existe possibilidade para isso através de uma grande negociação e nós vamos estar acompanhando. Segundo informações de fontes do PT, essa PEC provavelmente será enviada para o Congresso amanhã. Então, vamos esperar, vamos ver qual é o conteúdo dessa PEC.
Fortes chuvas atingiram a cidade de Caracol, aqui no Mato Grosso do Sul, cidade ao sudoeste do estado, neste domingo. No final da tarde de domingo, segundo informações da prefeitura local, uma chuva, uma tempestade, que prejudicou a cidade em vários pontos. Ainda, segundo informações da Prefeitura e da Defesa Civil, pelo menos 93 casas foram descobertas quase que totalmente na cidade de Caracol no domingo. A Defesa Civil está distribuindo lona para as pessoas até que o problema seja resolvido. A Prefeitura está tentando contabilizar os prejuízos. Torres de rádio, torres de telefone, de internet, todas caíram. A população está, em boa parte do município, sem água, sem energia e sem internet. A prefeitura decretou estado de emergência. Pois é, mas chuvas que aconteceram também em Campo Grande, tempestade, né? Prejudicaram também 3 bairros, segundo informações, 3 bairros pobres que também tiveram muitas casas destelhadas, e tem lá uma organização não governamental e sem fins lucrativos que está arrecadando donativos, né, doações, para ajudar essas famílias que perderam boa parte do que tinham. Então, em Campo Grande também, em 3 bairros, só que a chuva daí foi nesta segunda-feira, também prejudicou bastante, né? A prefeitura também avalia os prejuízos lá, né? E já tem gente coletando doações para ajudar as famílias, e algumas famílias, gente, ficaram sem nada mesmo, né? Situações de pessoas que moravam, por exemplo, em barraco, e que no primeiro vendaval levou embora o barraco e enfim, tudo que tinha na casa acabou, né? Então, estão coletando doações lá para ajudar essas famílias. E vamos às cotações. O dólar comercial está hoje em R$ 5,33. O dólar turismo em R$ 5,54. Já o euro em R$ 5,55. E esse foi o vídeo de hoje, as notícias de hoje. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia. Agradecendo a você que assistiu o vídeo até aqui. Bom final de feriado para você e até amanhã, se Deus quiser.